Boa noite. Vamos então começar mais uma live, nessa série de lives, né, que estamos fazendo sobre comunicação, sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos, né, sobre inteligência emocional, assuntos tão relevantes no mundo para a nossa vida, né? E nos dias de hoje nem se fala. Então vamos dar sequência. Na semana passada a gente falou sobre a comunicação para os relacionamentos excelentes e foi a primeira parte, né, desse assunto. E hoje nós vamos dar continuidade, né, esse assunto de comunicação para a construção de relacionamentos excelentes. E nesta segunda parte é quando chega a nossa vez de falar, né? Então, na semana passada a gente falou sobre estratégias, né, de como se comunicar melhor, como compreender o outro, como ouvir o outro, saciar aquela necessidade do outro, né, que todos nós temos, de sermos compreendidos, de sermos escutados, de sermos valorizados. Então a gente conversou sobre isso na semana passada e aí paramos no ponto de quando chegou a nossa vez de falar. Agora é a nossa vez de falar. O que vamos então falar, né? E o que acontece, né? A gente tem essa necessidade de conversar, de alinhar os pontos, de expor as nossas dores, né, para outra pessoa com quem a gente se relaciona, seja no trabalho, seja na vida, né, conjugal, familiar, não importa. A gente tem essa necessidade e é através dessas conversas, dessas trocas que a gente aprende, que a gente evolui, né, e que a gente estabelece relações mais apropriadas. E o que acontece? A gente tem um comportamento muito comum e infelizmente não muito produtivo, de transferir a responsabilidade daquilo que a gente sente para as outras pessoas. O Stephen Covey, autor do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, no princípiozinho do livro ele fala que a humanidade, né, sofre do problema do vitimismo. A gente se faz de vítima o tempo todo, então a gente joga lá no outro a responsabilidade daquilo que a gente sente. Então se a gente está sofrendo por algum motivo, se a gente está frustrado com o nosso chefe, né, veja bem, olha a frase, frustrado com o nosso chefe, né, porque o chefe fez alguma coisa. Então é sempre esse movimento de colocar responsabilidade daquilo que a gente sente, daquilo que a gente está, né, lá dentro ruim, com aquela frustração, aquela dor, lá na outra pessoa, né, ou no comportamento daquela pessoa, alguma coisa que aquela pessoa fez, como o Covey falou lá no livro, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E quando chega a nossa vez de falar, a gente tem que aproveitar esse momento de uma maneira melhor. A gente tem que aprender a fazer isso. Porque, às vezes, a gente passa uma vida de frustração, de infelicidade. Às vezes, a gente não consegue construir um relacionamento excelente. Às vezes, a gente não consegue um sucesso profissional adequado, porque a gente não sabe usar bem a nossa vez de falar. Então, o primeiro passo para a gente usar bem a nossa vez de falar é assumir essa responsabilidade, né? Então, pera lá, se eu estou frustrado, se eu estou sentindo algum incômodo, né, alguma dor, essa dor é minha, né? Alguma coisa que a outra pessoa fez ativou a minha dor. Ok, não vamos discutir sobre essa parte. Alguma atitude, alguma fala, alguma coisa que outra pessoa fez, né? Que a outra pessoa fez, me ativou ali aquela dor, aquela frustração. Beleza, mas quando a gente vai falar sobre isso com a outra pessoa, normalmente a forma como a gente fala eu estou com raiva de você porque você fez aquilo. Ou isso que você fez, né, me ofendeu, me chateou, me frustrou. Então essas falas elas não são produtivas porque elas são acusatórias, né? Então você me trouxe raiva, você fez alguma coisa ruim para mim. Mas na medida em que a dor é minha e a frustração é minha, eu preciso aprender. Claro, se eu quero, né, estabelecer uma comunicação de maior qualidade, se eu quero relacionamentos mais qualitativos na minha vida, com resultados melhores, né, que tragam resultados melhores, eu preciso
identificar onde é que está essa minha dor, ok? Ele fez isso e como eu me sinto em relação a isso que essa pessoa fez, né? Então, olha, ele fez aquilo ali, eu não gostei, né? Então, por que eu não gostei? O que tá aqui dentro que me incomodou, né? Que me deixou chateado e tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu mesma, Priscila, eu fico frustrada quando eu tô conversando com alguém e esse alguém está conversando com outra pessoa. Isso me deixa chateada porque eu me sinto desvalorizada. Talvez, né, você que tá aí me assistindo agora se sinta da mesma maneira. Mas, o que acontece? Não é todo mundo que se sente assim, né? Tem gente que não liga, tem gente que conversa com várias pessoas conversam com várias pessoas e tá tudo certo. Não existe um sentimento ruim igual ao que eu sinto, de me sentir desvalorizada ali naquele momento, porque a pessoa está conversando comigo e, por exemplo, conversando no WhatsApp com outra pessoa. Então, isso me fere. Aí, qual que é o meu movimento, né? Como que a gente falaria isso? Olha, eu fico com muita raiva quando você conversa comigo e com outra pessoa ao mesmo tempo. Isso é muito feio, que falta de educação. É uma maneira. Será que eu vou conseguir um resultado positivo? Né? Talvez a pessoa até pare ali naquele momento, mas talvez ela vai voltar a fazer aquilo ali. Além do que, o tom de voz, a forma da construção, né? Foi em tom acusatório, né? E, quiçá, ligeiramente agressivo. Então, isso fomenta conflito, né? Fomenta a discussão, fomenta essa geração de discórdia. Então, ok. Então, eu preciso parar e refletir, né? Então, parar. Primeira coisa é parar. Eu estou me sentindo frustrado. Por quê? Ah, tá, entendi. Porque a outra pessoa tá conversando comigo e com outra pessoa lá ao mesmo tempo. Tá lá conversando no WhatsApp. Isso tá me causando sofrimento. Tá, mas será que é porque exatamente a outra pessoa está conversando comigo e com outro? Não é exatamente por isso, porque tem gente que não sofre por isso. Eu sofro. Então, esse é um problema meu. Então, a responsabilidade de buscar uma saída, de raciocinar, de refletir sobre isso, ela é minha. Eu que preciso ter essa capacidade, essa maturidade, né? E essa força de vontade, gente, força de vontade de olhar para dentro e identificar ali qual que é a minha falta, o que está me faltando, né? E aí eu percebo, ah, tá, entendi. Quando alguém, qualquer pessoa, não necessariamente aquela pessoa, né? Mas qualquer pessoa conversa comigo e com outra pessoa ao mesmo tempo, eu me sinto desvalorizada. A culpa não é da outra pessoa, a culpa é do que está aqui dentro de mim, né? O que está aqui. Então, é isso que me faz sofrer, não é a ação, exatamente a ação da outra pessoa. A ação da outra pessoa desencadeia este sofrimento aqui. Mas não é a ação da outra pessoa o problema. O problema é a minha dor. E, afinal de contas, se eu que estou sentindo a dor, se o sofrimento é meu, gente, o problema também é meu, né? Da outra pessoa que não é. Porque se a dor é minha, então o problema é meu. Quem tem que resolver sou eu. Então, esse é o primeiro passo. Assumir essa responsabilidade, buscar identificar, ok, eu tô sofrendo, eu tô frustrado, eu estou me sentindo desvalorizada, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo ignorado. Então, peraí, por quê? O que a outra pessoa fez que desencadeou isso aqui dentro? Qual que é o meu problema, a minha dor? O que tá aqui dentro de mim? Quando eu consigo identificar isso, aí fica muito mais fácil para eu chegar naquele ponto de construir uma sentença diferente da que eu falei no início da nossa live, né? De exemplo, para esse caso meu. Então agora eu já sei, ok, então eu me sinto desvalorizada. Então agora eu preciso, já que eu já sei o que a pessoa faz que desencadeia essa dor em mim, já que eu já sei o como eu me sinto em relação a essa ação dessa pessoa, e eu preciso agora saber, né, o último ponto, o último passo é eu descobrir então agora o que eu preciso. Olha, eu já sei o que acontece que me fere, eu já sei como eu me sinto diante daquela situação. Então agora eu preciso perceber o que eu quero,
Qual que é a minha necessidade? Como essa minha necessidade será atendida? Porque se por um acaso eu não me comunicar com aquela pessoa de forma assertiva, olha, uma coisa eu garanto para vocês, adivinhar ela não vai. E se vocês se comunicam, como eu, né, costumava me comunicar, da forma como eu falei no início daqui da nossa live, não vai adiantar, né? Você tá acusando, você tá julgando, você tá culpando, e o que você vai fomentar é a indignação na outra pessoa, é a raiva, às vezes o constrangimento. Então, não são emoções positivas, construtivas, né? Então, eu identifiquei, ok, então o que que eu preciso? Bom, eu preciso receber atenção dedicada no momento da interação. Então, essa é uma necessidade minha, Priscila, tá, gente? Não tô falando que vocês têm essa necessidade, mas essa é uma necessidade minha, de receber a atenção dedicada no momento da interação com outra pessoa. Então, eu preciso, então, agora fazer um pedido, né? Eu preciso fazer um pedido para outra pessoa, de uma maneira assertiva, de uma maneira objetiva, né? E sem acusação. Porque, lembrando, se a dor é minha, o problema é meu. Então, eu tenho que fazer o pedido a essa pessoa focada nisso, né? Falando de mim. Quais são as minhas necessidades, as minhas dores, as minhas limitações. Então, é nesse ponto que a gente precisa ficar. Então, sabendo que, né, o que me incomoda, como eu me sinto em relação a isso que me incomoda e o que eu preciso que aconteça ali para que eu me sinta valorizada no lugar de desvalorizada, então agora chegou a hora de fazer o meu pedido, né? Então eu posso virar para outra pessoa e falar assim, olha, quando eu não recebo, né, uma atenção dedicada, quando alguém conversa comigo e conversa com outra pessoa ao mesmo tempo, eu me sinto desvalorizada. Então, eu sofro, eu fico frustrada, então eu preciso de receber essa atenção dedicada no momento da interação. E eu percebo que agora você está ocupado. Então eu prefiro que a gente converse num outro momento. Pode ser? Qual é o momento? Que horas que você estará mais livre? Que a gente pode conversar de uma maneira mais exclusiva? Porque assim eu vou conseguir ficar bem com a nossa conversa. Então, percebem a diferença dessa fala para outra fala, né? Olha, eu tô com muita raiva, você tá sendo muito mal educado, você tá conversando comigo e com outra pessoa ao mesmo tempo. Mas que coisa feia. Essa foi a primeira fala, ou qualquer coisa parecida com isso, né? Que eu não lembro direito as palavras que eu usei. E agora, eu falei de outra maneira, né? Eu falei de mim, falei das minhas dores, dos meus problemas, das minhas limitações, né? Eu falei com a pessoa, olha, quando alguém conversa comigo e com outra pessoa ao mesmo tempo, eu me sinto desvalorizada. Então, quando isso acontece, independente de quem seja que esteja lá do outro lado, eu me sinto desvalorizada. E para me sentir valorizada, eu preciso receber atenção dedicada no momento da interação. Então, aí eu tô contando para a pessoa, né, o que acontece, como eu me sinto, o que eu preciso. Então, agora eu posso fazer o meu pedido. Né? Eu gostaria de conversar com você em outro momento. Né? Um momento onde você esteja mais disponível e a gente possa ter uma conversa um pouco mais privada, mais exclusiva. Quando você pode? Né? Então, aí é o meu pedido. Né? Eu tô solicitando um outro momento para conversar com aquela pessoa ali que está dividindo a atenção dela comigo e com outra pessoa, né, que me faz sofrer. Então, quando chega a nossa vez de falar, né, quando a nossa vez de falar chega, a gente precisa ter paciência e ter um pouco de eu acho que a palavra é maturidade mesmo, sabe, gente? Porque é muito difícil fazer isso. Normalmente a gente não quer, né? Olhar pra dentro, perceber o que é, assumir essa responsabilidade no lugar de botar a culpa no outro. Porque é mais fácil botar a culpa no outro e soltar os cachorros, né? Muito mais fácil. Eu boto a culpa no outro lá e solto os cachorros, cuspo marimbondo, vespas, cobras e lagartos e fica tudo certo. Eu ponho minha raiva pra fora de alguma maneira, me sinto um pouco melhor e fica tudo certo.
né? Só que o evento vai se repetir cada vez mais com todas as outras pessoas. Porque o problema não é com aquela pessoa, o problema é meu, o problema está em mim. Então, o primeiro passo é esse, é eu prestar atenção, eu assumir essa responsabilidade, eu olhar, né, para o problema de forma objetiva, assumindo essa responsabilidade e falando ali em termos, né, de fatos e dados, e falando de mim, né, das minhas necessidades, das minhas dores, das minhas limitações, e fazendo um pedido, né, um pedido objetivo, com base naquilo que eu preciso, sem acusar, sem culpar, sem jogar responsabilidade lá no outro, sem se fazer de vítima, igual o Stephen Covey disse lá no livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? E esse assunto, gente, é um assunto muito relevante, muito importante, porque a comunicação, nós seres humanos, né, somos os animais que tem aqui nesse mundo, né? Temos a capacidade da comunicação através da linguagem falada, né? Nós temos a linguagem verbal. E isso nos dá, de certa forma, uma vantagem. Entretanto, a gente usa de uma maneira muito pobre a nossa capacidade de comunicar, né? Então, por isso esse assunto é tão importante. E no meu livro, Relacionamentos Simples Assim ou Nem Tanto, nesse livro, né, que eu escrevi, eu dedico aqui um capítulo inteiro só para essa questão da comunicação. E na página 115, eu deixo aqui, né, um exercício para vocês, né, um exercício prático, justamente, né, com exemplo, para que vocês tenham essa condição, né, de praticar em termos objetivos, porque não é fácil, a gente não aprende isso na infância, né, a nossa educação até aqui, ela não foi composta dessa perspectiva, a gente não foi treinado, a gente não aprendeu a se comunicar dessa forma, né, então a gente tem essa dificuldade de assumir essa responsabilidade sobre as nossas ações. Claro, a culpa é do outro, né? Por que haveria de ser minha? Eu vou tomar raiva de mim mesma? Eu não vou tomar raiva do outro, que é muito mais fácil, né? Porque, igual eu falei, põe a culpa lá no outro e eu aqui fico de boa. Mas de boa, vivendo o mesmo problema, repetidas vezes, infinitas vezes, e sendo infeliz para sempre, né? Que graça que isso tem. Então, realmente dá mais trabalho, né? Se vocês prestarem atenção, se lembrarem da minha primeira frase em relação à minha frustração e a segunda frase que eu construí já dentro dessa nova perspectiva, vocês vão perceber que dá um pouco mais de trabalho, né? Dá bem mais trabalho, na verdade, porque eu não vou só soltar os cachorros, eu vou parar, eu vou olhar para dentro, eu vou identificar o que me dói, né? Por que me dói, o que eu preciso, que tá faltando, né? E como que eu vou falar isso com a outra pessoa e pedir isso para outra pessoa de forma objetiva, com base em fatos e dados e sem acusar. Dá mais trabalho? Dá. Mas o resultado é que vale muito a pena, né? Por quê? Porque a outra pessoa vai ter uma predisposição muito maior, um cuidado muito maior, né, em atender o que você pediu. E isso vai fomentar relacionamentos cada vez melhores e uma qualidade de resultados cada vez melhor. Imagina isso no trabalho, né? O seu chefe te dá te pede um relatório de última hora para você fazer, por exemplo, né? E você fica extremamente frustrado, com raiva. Às vezes você não solta os cachorros no chefe, né, gente? Porque não dá para soltar os cachorros no chefe, não costuma ser uma boa ideia. Mas você faz isso internamente, remoe ali aquela frustração, aquela indignação. E de uma forma ou de outra, você vai demonstrar isso, isso vai começar a agregar na sua forma de se comunicar com esse seu chefe. Então, seria muito mais produtivo, né, falar assim com ele, falar conversar, né, colocar de uma forma mais objetiva. Olha, eu me sinto frustrado, extremamente pressionado quando eu recebo algo de última hora para fazer. Eu costumo ter um cronograma bem organizado na minha vida, então eu entendo que às vezes não há tempo, né? Às vezes essas coisas acontecem, mas sempre que possível, né, eu gostaria de receber estas demandas com um pouco mais de antecedência ou com um prazo maior para entrega, para que eu possa me organizar, para que outras
coisas não fiquem para trás. É claro que depende do chefe, depende do lugar onde se está, depende da situação. Esse foi só um exemplo hipotético, né? Em que eu inventei aqui na minha cabeça agora. Mas é sempre muito melhor a gente ter esse trabalho extra, né, de fazer essa reflexão, de colocar a nossa conversa em termos mais assertivos, onde a gente vai ter, em médio e longo prazo, resultados muito melhores do que ficar vivendo infeliz para sempre, tendo os mesmos resultados, né, ruins a vida toda, construindo relações degradadas e degradantes, né, ao longo da nossa vida, né, que graça que isso tem. Então, tudo na vida tem um preço, né, a gente aqui tem que escolher se a gente está disposto a pagar esse preço ou não, né, tudo na vida tem um preço. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem nós não teremos a nossa live, porque eu estarei de mudança. Então, nós vamos pular a semana que vem, mas na outra quinta estaremos aqui firmes e fortes. Combinado? Então, vejo vocês em 15 dias. Um grande abraço. Espero que o conteúdo tenha sido relevante, que vocês coloquem em prática, se esforcem bastante, coloquem em prática. Depois me contem quais foram os resultados que vocês obtiveram com essa nova estratégia para poder falar aquilo que vocês precisam, para poder pedir para outra pessoa, né, aquilo que vocês precisam, tá bom? Então, deixa um grande beijo, um excelente restinho de semana. Até daqui 15 dias, gente. Tchau!